Prezados agentes comunitários de saúde, agente de combate às endemias, no vídeo de hoje falarei aqui sobre o Fórum da Disciplina 21. Eu sou Arovel, agente comunitário de saúde, e já peço o seu apoio aí no canal, deixando aí o seu comentário. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Tem muito colega aí que assiste os vídeos, comentam, mas esquecem de estar inscrito no canal, e assim o canal ele acaba não crescendo e até não chegando a tantos outros colegas. É importante também você compartilhar o vídeo aí no seu grupo do WhatsApp para que mais colegas também acessem e tirem algumas dúvidas. Bem, a disciplina 21 nós temos ali o fórum em que fala da realidade da educação em saúde no cotidiano de nossas equipes. Já lembrando que temos aí o vídeo falando sobre atividade presencial. Então fique atento aí nas postagens que tenho feito. Para isso é importante você ativar a notificação, o sininho aí embaixo, para você ser avisado assim que eu postar vídeo novo. Bem, nós temos ali o fórum com um texto motivacional e pede que a gente responda ali algumas perguntas, compartilhando um pouquinho de experiências. Vamos ver o que está pedindo aqui? Você já pensou sobre a educação em saúde com a sua equipe? Bem, essa pergunta literalmente ela não precisa ser respondida, né, para servir de uma reflexão. Bem, pensar em educação em saúde significa pensar em estratégias para promover ali o conhecimento referente à saúde, falando ali das doenças também, mas sim também se precavendo, por exemplo, em promoção à saúde, falando um pouquinho antes do adoecimento. Então, promoção de saúde é chegar antes do adoecimento. Então, é fundamental a gente trabalhar esse conceito de educação em saúde. Então, educar em saúde significa ali orientar, passar o máximo de informação possível para evitar que aquelas pessoas adoeçam. Bem, seguindo nós temos uma outra indagação. Considerando o nosso material didático, que está aí na disciplina, como você caracterizaria as ações educativas desenvolvidas em sua UBS? Bem, essa pergunta ela deve ser respondida um pouco que literalmente, ou seja, está perguntando aqui deve ser respondida, não é apenas para servir de reflexão. Continuando o texto, vai dizer: pense em uma experiência que você tenha vivenciado e compartilhe conosco com que abordagem ela foi desenvolvida. Olha que interessante. Então, nós temos aqui já praticamente ali três situações. A primeira é para refletir, a segunda uma pergunta para indagar como que a gente caracteriza, ou seja, como que a gente ali descreve, né, as ações ações preventivas, né, ações educativas desenvolvidas em nossa unidade básica de saúde. Bem, ali está pedindo para pensar em uma experiência e compartilhar essa experiência com os colegas. Inclusive também o texto mais abaixo vai pedir para a gente interagir com os colegas sobre as experiências que eles estão também comentando. Bem, pensar em experiência, a gente pode ali enumerar, digamos, uma ou duas experiências em atividades voltadas para a educação em saúde. Bem, atividades essas são, na verdade, aquelas promovidas, né, campanhas realizadas na nossa unidade, por exemplo, ali no Outubro Rosa, no Novembro Azul. Então, são campanhas que são mais intensificadas, né, sobre a saúde da mulher, a saúde do homem. Tudo aquilo é ação educativa, né? Quando se organiza grupos, né, de hiperdia, grupos de gestantes, grupos de idosos. Então, a unidade de saúde que está dessa forma organizada, ela está cumprindo ainda mais esse dever de educar em saúde, que é algo permanente, é um vínculo mais duradouro e que vai produzir efeitos muitos melhores até do que somente aqueles passados na visita domiciliar ou mesmo orientações recebidas quando aquele usuário do SUS comparece à unidade básica de saúde. E aqui está dizendo, lembre-se dos conceitos que aprendemos na disciplina e procure fazer essa descrição com base nas modalidades de abordagem de educação em saúde que trabalhamos no material didático. Então lá no PDF, se você for olhar, tem lá algumas modalidades. Algumas modalidades, por exemplo, tem lá rodas de conversa, rodas de cultura. Então são temas meio que específicos, né? Tem lá oficinas, né?
Oficinas são grupos, né, criados para pensar em estratégias. Então, pode-se pensar e formar pequenos grupos para que cada um deles apresentem estratégias para determinado problema de saúde, né? Apareceu aqui o canal do nosso amigo Irailson, viu? Ele também é agente comunitário de saúde. Então você pesquisa aí Irailson da Paz, que tem lá o canal dele no YouTube, viu? Bem, seguindo aqui nós vamos ver, ó. Após isso, dialogue com os demais colegas, comentando outras postagens. Então também pede que se você quiser interagir, não basta comentar no fórum uma única vez. Se você quiser interagir, pode interagir com outros colegas em outras mensagens também. Nesse diálogo, sugerimos que explore pontos positivos dessas práticas educativas. Então a gente pode ainda mais reforçar o que o colega completou aí, o que o colega comentou, dizendo a importância daquilo. Então vai que um colega comente aí que a unidade em que trabalha está desenvolvendo ali atividades para os idosos, né? Grupos para os idosos. Tem diversos tipos de grupos para idosos, né? Desde grupos ali para trabalhar um pouquinho o artesanato, né? Trabalhar ali o crochê, até grupos também para trabalhar mais, digamos que atividade física também ali para os idosos, né? De forma apropriada, ou a dança. Então tudo isso são ações educativas, ações que na verdade elas não vão primeiramente com um objetivo de saúde, mas sim que elas vão com o objetivo de educar aquela pessoa, educar o corpo, né? Fazer com que cada um eduque o seu corpo a atividades sadias. Então é assim a dança, é assim o artesanato, né? Ou a pintura. Então tudo isso existe em grupos, em diversas UBSs, de formas diferentes e normalmente com a participação do agente comunitário de saúde. Também pode ter a participação do ACE. Normalmente ainda são grupos mais com agente comunitário de saúde, mas o ACE também ele pode participar, pode liderar, pode iniciar um grupo na sua área de trabalho, né? Pode ser grupos diversos como for a realidade da sua microárea do seu território. Então nós temos isso aqui, ó. Ali também pede para citar também as dificuldades para realizá-las, ou seja, as dificuldades para realizar essas atividades coletivas, essas atividades em educação e saúde, alternativas e dicas para se construir experiências bem-sucedidas. Então aqui está pedindo que a gente compartilhe um pouquinho de experiência. Então pensa aí no que você vai comentar, mas tente lembrar não somente de dizer o quanto é importante a educação em saúde, mas também cite alguma experiência. Se você já participou na sua unidade, na sua equipe de saúde. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho do que eu escrevi. Bem, eu comentei aqui, é um texto não muito longo, de mais ou menos 8 linhas, né? Mas você pode fazer do seu jeito, com a sua realidade, um pouquinho menos ou um pouco mais. Bem, eu fiz aqui, ó, boa tarde. As ações educativas, começo falando sobre elas, né? São fundamentais para a educação em saúde, podendo ser de forma individualizada, através de visitas ou por compartilhamento de informações e campanhas de saúde, e podem acontecer por iniciativa do ACS-ACE, na sua microárea, ou mesmo pela equipe de saúde da família de forma ampla. Bem, aqui eu quis chamar a atenção para o seguinte, falando já que a educação em saúde ela é importante e ela pode acontecer de forma individualizada ou através da organização da equipe, para que também não fiquemos aqui somente culpando a gestão não realiza isso, a minha equipe de trabalho não realiza esse tipo de formação de grupos, não incentiva. Então a educação em saúde ela já parte do profissional da base, o agente comunitário de saúde, o agente de combate às endemias. Então a gente tem essa autonomia para poder desenvolver essas ações de educação em saúde. A gente pode fazer o que quiser, a gente pode ir numa escola, no momento que quiser, claro que sempre avisando na escola, pedindo ali a permissão, convidando as pessoas, vendo a questão do espaço que é necessário, mas nós podemos fazer isso. Então a gente não precisa ficar só esperando uma ação da Secretaria Municipal de Saúde ou da equipe de saúde da família. Claro que quando fazemos, como eu citei aqui, ó, também através da equipe, ela se torna mais ampla, né? Então ações através da equipe de saúde da família, elas são mais amplas. Eu vou mostrar o restante do comentário, porque elas podem envolver ali todos os agentes de endemia, de saúde, que fazem parte da unidade de saúde, e também
pode envolver ali os usuários, né, as pessoas de diversas áreas. Então, claro que talvez elas não dá para reunir sempre, sobretudo na mesma unidade básica, né, na mesma UBS, essas ações coletivas, porque às vezes acaba interferindo nos outros funcionamentos da unidade. Então tem que ver a questão de logística, de espaço, mas sobretudo em áreas aí, centros urbanos, é mais fácil trabalhar essas estratégias de saúde, de educação e saúde, através da equipe saúde da família. Lá consegue reunir ações em um determinado ponto em que venham participar, digamos que idosos das áreas dos outros colegas, agentes de saúde. Então é muito mais fácil. Já na área rural, realmente fica até mais para cada profissional desenvolver isso na sua comunidade em que trabalha. Então nem sempre vai dar para realizar essas ações na unidade básica de saúde, a não ser ali o Outubro Rosa, o Novembro Azul, ou outras atividades também, de atividades físicas, pode fazer essa motivação. Não vai haver a participação massiva, né, de todos, né, até pela questão de deslocamento. Bem, vamos continuar aqui. Então a gente pode marcar essa forma aí, ó, que pode ser essa ação em educação e saúde, ela pode ser individualizada, ou seja, a partir de mim desenvolver isso também na minha área ou através da equipe. E quando eu digo ali, ó, por compartilhamento de informações, eu quero dizer o seguinte: hoje nós temos as redes sociais disponíveis. Então nós temos hoje, além da visita que fazemos na casa, nós temos também o contato dessas famílias. Então a gente pode tá sabendo aí de uma campanha que saiu ontem, o Ministério da Saúde divulgou, ou que foi noticiado, né, nos telejornais, campanhas aí do Ministério da Saúde. Eu já posso pegar essa informação e mandar para todos na minha área, através da lista de transmissão do WhatsApp, através de um grupo, né, da comunidade em que eu estou participando. Então, essas também são ações educativas, quando nós levamos informações. Então, a gente pode sim desenvolver essas ações também por outros meios e de forma individualizada. O restante do comentário é o seguinte, ó. Algumas das principais ações educativas já desenvolvidas na UBS, que faço parte, foram. Lembra que pediu lá no texto para a gente falar um pouquinho da educação e saúde e também citar experiências? Então aqui agora eu já vou citar o que é que tem de experiência que já foi realizado na UBS. Aí eu disse, incentivo à atividade física para as mulheres que, a partir da motivação durante as ações do Outubro Rosa, foi organizado um grupo de mulheres para a realização de exercícios físicos em determinado dia da semana. Pronto, então eu citei aqui uma experiência que o primeiro encontro aconteceu organizado pela equipe Saúde da Família em um mês do Outubro Rosa, mas as mulheres gostaram da iniciativa, gostaram da atividade que fizeram em grupo e elas mesmas passaram a coordenar esse grupo. E aí constantemente tinha atividades físicas na quadra próximo à UBS. Então às vezes só basta o profissional ou a equipe começar uma atividade e depois disso a experiência ela vai ficando ali até nos próprios membros que participaram. Então eles também têm essa capacidade de permanecer reunidos, de se organizar para continuar as atividades, mesmo se a equipe de saúde não puder estar acompanhando constantemente. E aqui continuando, eu vou dizer aqui, ó, muitas outras experiências voltadas para atividades coletivas ainda precisam tornarem-se permanentes, como grupos de idosos, de saúde mental, grupos de hiperdia, de gestantes, para desenvolver o bem-estar dos participantes de forma integrada e coletiva. Então eu vou trazer aqui um pouco mais. Integrada é quando há o compartilhamento de informações entre eles. Então não precisa lá a educação e saúde partir somente do profissional ou da equipe de saúde. Então o conhecimento também é compartilhado também entre os usuários. E isso só acontece através do grupo. Então eles vão compartilhar ali informações, experiências e vai servir também para o outro. Então não depende mais ali somente do profissional fazer essa educação em saúde. Já vai também da experiência, da realidade passada por aquele outro integrante do grupo. Então ali é integrada e coletiva, né? Então porque reúne grupos, né, específicos. Vou falar aqui sobre a atividade presencial da disciplina 21. Veja bem que o curso está chegando aí na reta final.
estamos agora concluindo aí o penúltimo módulo, né? Teremos agora mais outras 5 disciplinas e assim fica comigo até o final que nós vamos aqui esclarecer dúvidas, mas vamos aqui dialogar um pouquinho e também depois eu vou mostrar outro vídeo aí também referente a como fazer essa atividade na prática, mostrando também como eu fiz. Assista esse vídeo até o final que nós vamos ver aqui diversas possibilidades aí de temas, né, que você pode escolher para desenvolver a atividade presencial 21, que é sobre a educação em saúde. Lembrando que é um tema muito primordial, se antecipar ao problema. Educar em saúde significa promover saúde, significa difundir conhecimento para evitar que as pessoas adoeçam ou eventualmente aquelas que estão já em situação de risco que possam também ter melhor qualidade de vida. Bem, o título da atividade você vai colocar lá, atividade presencial 21, atividade de educação em saúde, né? Seu nome, a unidade de saúde que você faz parte. Bem, o ambiente no qual pensará o planejamento e a realização da atividade será o contexto onde você trabalha. Então, já pense isso aí, você vai falar sobre a realidade da sua microárea. Você pode falar sobre uma comunidade, sobre um bairro que você trabalha ou sobre a sua área em completo. Então fica a seu critério. No meu caso, eu trabalho em 5 comunidades da zona rural aqui do município. Então eu posso falar sobre o problema que mais acomete uma comunidade ou eu posso falar no geral, planejar algo no geral para todas as famílias dessas comunidades que eu trabalho. Que você vai realizar a atividade. Está dizendo aqui mais à frente, nós vamos chegar a esse conhecimento, que é para você identificar um problema e a partir dele planejar uma ação de educação. Ou seja, se tem ali muitos hipertensos e diabéticos, talvez seja esse o problema e você deve pensar em uma ação para educar sobre essa questão. Vai educar sobre prevenir, né, melhorando ali a questão da atividade ou da alimentação, atividade física. Então, isso é educar, é chegar antecipadamente ao problema, ou aqueles que já têm um problema também pode se educar, por exemplo, com informações referentes aí à alimentação, quais são os alimentos mais essenciais para quem é hipertenso, quem é diabético, quais devem ser evitados, a questão dos exageros. Então, pode planejar uma ação nesse sentido. Bem, essa ação ela pode acontecer, digamos que você pode escolher como local uma associação, uma escola, então você pode escolher também uma escola para você realizar essa atividade, digamos que é uma palestra, que é uma educação em saúde, você vai falar de um determinado assunto, né? Então isso é educar em saúde. Então pode ser até mesmo aí a unidade básica de saúde, você pode escolher como local para você fazer essa atividade, né? Na prática, né? Mas também já adianta aqui, se você não consegue planejar isso imediato, para realizar esta semana, na próxima semana, uma ação mesmo na prática, você já pode fazer o arcabouço, né? Que fazer o relatório dessa atividade, lembrando que você já fez no passado ou até como você quer fazer uma outra atividade. Então, digamos que você nem sequer realizou, mas você pode fazer um relatório de como realizar, tá bom? Então, não se preocupe aí, não tenho como fazer essa atividade, desenvolver essa palestra ou formar esse grupo ali de idosos, de gestantes, para trabalharmos alguns temas, mas você pode fazer isso planejando. Então, mesmo que não execute ainda, você deve apresentar essa atividade. Para os agentes de combate às endemias, nossos valiosos colegas, e vocês também podem desenvolver alguma atividade mais ligadas aí ao trabalho de vocês, né? Tem características mais específicas, pode ser aí referente a questão aí da dengue, né? Que é um assunto mais recorrente, né? E também ainda muito grave, que precisa as pessoas serem mais educadas a respeito dos perigos, né, que causa a proliferação aí do mosquito Aedes aegypti. Então você pode planejar uma ação, tipo visitar uma escola e fazer uma palestra sobre as doenças causadas pelo mosquito da dengue, mosquito Aedes aegypti. Ou você pode fazer isso também em uma palestra na associação. Então você pode apontar que o problema principal do seu território de trabalho seja a questão aí do mosquito, mas pode ser também sobre alguns animais, doenças aí que afetam alguns animais, a exemplo de cachorro. Então você pode escolher algum desses temas, mas antes de você escolher, pede que você dialogue aí com algumas pessoas da área de trabalho. Então são elas que, digamos que vai dizer o que é que mais está sendo ruim
na área que você trabalha. Então, pode ser que eles apontem outro problema aí, como é a questão de lixão. Então, pode ser uma atividade referente à questão aí do saneamento básico, o nosso colega ACE pode desenvolver, mas ouvindo a comunidade. Então, digamos que é a comunidade que vai definir qual o tema que o AX e o ACE pode elaborar aqui nessa atividade. Mas se você não tem um tempo aí de fazer esse diálogo com eles, não fique sem fazer atividade. Então você pode, digamos que, imaginar aí ou conversar por telefone com alguns deles e definir quais são ali os maiores problemas. Ó, aqui diz, sua tarefa, logo aqui embaixo, ó, se iniciará com o reconhecimento de quais são as principais necessidades de educação e saúde da comunidade. Para isso, você deverá identificar um problema. Então você vai identificar um problema, mas também está dizendo o seguinte, ou entendido de outra forma, uma prioridade de saúde. Então é um problema ou uma prioridade. Pode ser a questão do saneamento básico. Então é um problema, mas é uma prioridade que seja sanado aquele problema, sim. Então pode também escolher isso aí. Uma prioridade de saúde, como os grupos que já são realizados pela equipe de saúde, por exemplo, isso mais até para o AX, grupos de hipertensos, né, grupos de hiperdia, diabéticos, ou que envolva ali saúde mental, então com pessoas que têm, por exemplo, ali ansiedade, com depressão. Então pode ser grupo ali de gestantes, de crianças, grupos ali temáticos para homens, grupos para mulheres. Aí depois pensaria, se fosse um grupo permanente, outras atividades para manter esse grupo ativo. Aí diz, uma vez que reconheceu a necessidade de saúde dos usuários, família, comunidade ou ambiente, você partirá para a produção do planejamento de uma atividade de educação. Então é interessante aqui estar dizendo que você deve conversar com outras pessoas da sua equipe, também, ó, usuário, famílias, para identificar também quais são aí os maiores problemas que tem nessa área. Número 1 ali está dizendo o que vamos fazer, né? Identificar um problema ou necessidade de saúde para o planejamento de uma atividade de educação e saúde. Depois, planejar atividades de educação e saúde, depois que você já sabe qual é o tema, qual é o problema. E realizar atividade educativa, isso é, digamos que realizar uma palestra, então já é sim colocando na prática o que você planejou. Pronto, a primeira coisa, você vai fazer no seu relatório dizer com quem você conversou, está dizendo, converse com pelo menos 3 pessoas da equipe que você trabalha, pode ser ali conversar com a AX ou com a ACE, outros profissionais, né, pode ser a enfermeira, conversar com um usuário do serviço que você atende, ou seja, um morador, e também conversar com uma liderança da comunidade, né, que pode ser ali da associação, ou pode ser da igreja. Você vai dizer ali, ó, no seu relatório com quem você conversou. Então você vai começar aí o seu relatório marcando esse título, ó. Escreva esse título aqui, ó, abaixo em negrito. Você vai dizer lá, identificando um problema ou necessidade de saúde. Aí você vai seguir agora, vai dizer, conversei com o colega ACE, conversei com a enfermeira e conversei com o médico. Porque esses 3, digamos que eles também têm atendimento à população e eles sabem, o médico sabe qual é o problema que mais vem de determinada área. A enfermeira também vai saber se chega, por exemplo, muitas gestantes, adolescentes de determinada área, então de determinada comunidade ou bairro. Então ela pode apontar, eu acho que o problema mais aí na sua área é a questão de gestantes, né, adolescentes que engravidam, né? Ou também o presidente da associação ele vai dizer, não, o maior problema aqui nosso é a questão da falta de saneamento. A gente não tem água encanada, a gente não tem aqui a coleta de lixo e nem ruas ou a praça calçada, asfaltada. Então ele pode apontar isso também como problema. Ou você ouvindo esses 5, você e o morador também, ele vai dizer ali qual é o maior problema na visão dele. Então você vai ver ali o que é que mais se encaixa, o que foi mais citado por esses 5. No diálogo com eles ficou mais apontado que o principal problema da área é um lixão na comunidade. Então você vai ouvir aí, pode ser diversos problemas, ou todos eles podem apontar, tem muito hipertenso, muitas pessoas com pressão alta na sua área, nessa comunidade que você trabalha, então você pode escolher esse também como tema, né? Dessa forma, sugerimos as seguintes perguntas. Aí você pode se dirigir a essas pessoas com essas 3 perguntas, ou esses 5, né, que você vai perguntar. Pode ser até por WhatsApp, né? Você pode mandar, estou fazendo uma atividade
do curso de saúde com a gente, eu preciso entrevistar você para identificar um possível problema na área em que eu trabalho. Aí você faz essas perguntas. As perguntas são: o que você entende por saúde? Que problema de saúde social ou ambiental você acha que tem na comunidade, no território? E aí você pode até citar, descrever que tem na comunidade tal, ou nas comunidades, ou no bairro. E aí a outra pergunta que você vai mandar seria: qual seria um tema de interesse sobre saúde para ser conversado em um grupo? Pronto, você manda essas 3 perguntas aí para 5 pessoas. E aí eles vão estar dando as respostas e você vai ver qual foi a mais votada, né? Qual foi a mais indicada. E no relatório você vai escrever isso aqui, ó. Foram entrevistados 5 moradores e eles responderam que o que entende por saúde é mais isso, isso e isso, né? E que os problemas mais comuns na comunidade são o excesso de pessoas com hipertensão e também a falta de saneamento na área. Pronto, você pode dizer 3 coisas. Aí no final você vai dizer: sendo mais constante, o maior problema indicado, por exemplo, a quantidade de pessoas com hipertensão. Pronto, então você pegou essa ideia e vai fazer daí o seu tema. E aí você pode dizer: eles apontaram que o principal interesse em educação e saúde, ou seja, em fazer uma palestra. Você pode até ser mais objetivo, né? Se a gente for realizar uma palestra na comunidade, você acha qual seria o melhor tema para a gente conversar? Você pode perguntar assim aos 5 entrevistados. E aí você vai constar no seu relatório quais foram a resposta deles e o que foi mais constante, ou seja, qual foi o mais principal indicado por essas 5 pessoas. Aí agora você já vai definir o problema, né, uma necessidade. Por exemplo, se eles falaram que era porque tem muita hipertensão aí na comunidade, pronto, você já vai escolher aqui, ó, letra B, definir o problema. Você já vai dizer, né, qual é o problema. Hipertensão arterial, alta incidência de pessoas com hipertensão arterial ou qualquer outro tema, né? Aqui diz que você deve organizar as respostas, né? E aí no relatório depois você vai apresentar isso à preceptora. O 2 aqui está dizendo planejar atividade de educação em saúde. Então, depois que você já conversou, você vai planejar da seguinte forma. Agora, você já escreveu aí o que foi que você conversou com essas 5 pessoas, qual foi ali a sugestão dessas 5 pessoas. Agora que você já sabe qual é o principal problema indicado por essas 5, você vai fazer esse número 2, planejar atividade de educação. Aqui já é você sozinho agora. Você já sabe qual é o problema indicado, pronto. Então agora compete a você organizar o que fazer, qual é a sugestão para combater, digamos que esse problema. Então você vai fazer o seguinte: escolha um tema e aí você pode fazer no relatório dessa seguinte forma: planejamento. Aí vai botar o tema da ação, digamos que criar grupo, o grupo para hipertensos. Então pronto, você botou isso, né? Ou realizar palestras na escola, 9º ano do ensino fundamental, para conversar com os adolescentes sobre gravidez na adolescência. Ou também dizer que se o problema mais aí é a questão da dengue, né, que está afetando muito, você pode botar como tema aí realizar a palestra sobre doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Quem é o público? Se é uma palestra na escola, qual é o público? Adolescentes digamos que se é do 8º e 9º ano, adolescentes de 12, 13 e 14 anos. Adolescentes entre 12 e 14 anos. Pronto, esse é o público. Se você vai fazer, por exemplo, sobre o maior problema é sobre os hipertensos, pronto, o tema é criar grupo ali com hipertensos, né? Você vai colocar aí como público-alvo a maioria da faixa etária, digamos que adultos entre 40 e 70 anos de idade, entre 40 e 80 anos. Então esse vai ser o público. Já se você quer fazer uma campanha sobre o Aedes aegypti numa associação, uma palestra, o público não vai ser mais aquelas crianças que, se você for fazer essa palestra, por exemplo, com esse tema numa escola, é interessante educar as crianças, né, nesse tema de saúde. Aí o público seria também o da série que você vai fazer a palestra na sala de aula. Mas se você vai fazer essa palestra sobre o mosquito, né, sobre a dengue, em uma associação, o público vai ser o quê? Adultos, né? Preferencialmente adultos
você pode marcar, né? Adultos que participam da associação. Pronto, a letra C, você vai dizer qual é a data dessa atividade e o tempo da realização. Então, uma palestra não passa de 30 minutos, porque é cansativo. Então, é uma palestra ideal ali entre 20 e 30 minutos, é o tempo fundamental. Materiais, a letra D, você bota aí, materiais a serem utilizados, 2 pontos. Aí agora você vai dizer o que você vai utilizar. É uma palestra na escola, você vai utilizar o data show, vai apresentar imagens. Então você pode colocar, vou levar só aqueles cartazes que tem na unidade básica de saúde. Então você vai botar aí, materiais a serem utilizados. Cartazes, né, ou folders, né, que tem na unidade de saúde falando sobre o Aedes aegypti, falando sobre a hipertensão, depende do seu tema, né? Então o material a ser utilizado você vai marcar aí, ou então você vai dizer que nada. Se você vai só dar uma palestra sem nenhum material, é só você falando, então você vai dizer que não vai utilizar nada. Recursos, você vai marcar, é na associação, então vai precisar ter um salão, vai precisar ter cadeiras, uma caixa de som. Então aqui é o que você vai precisar. Então é a acolhida. Se você está planejando, é você que vai fazer aquela ação. Então não é que você vai participar de uma reunião de associação e falar desse tema. Até pode ser no mesmo dia. Mas aqui quer dizer que você é o responsável. Então você que tem que organizar o ambiente, é você que tem que convidar as pessoas, é você que tem que planejar ali a acolhida para essas pessoas. Responsável pela atividade vai ser o seu nome, que é você mesmo. Aí você coloca desse mesmo jeito no relatório. Letra G, metodologia. Aí você vai botar lá, metodologia, como que vai ser? Então você vai botar metodologia, 2 pontos, exposição, digamos exposição oral, que é uma palestra. Você vai apresentar um slide, então você vai botar lá, metodologia, apresentar um slide com informações e imagens sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças que ele causa. Então essa é a metodologia, né? É a forma como as pessoas vão aprender. Então vai chegar como essa mensagem para elas. A metodologia, se é um grupo de hipertensos, qual é a metodologia? Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma atividade somente falando para aquelas pessoas, ou eles vão ter uma forma de interagir? Nós vamos formar um grupo, vamos dividir o grupo de hipertensos para que eles realizem atividades. Vamos fazer uma dinâmica. É tudo que vai acontecer durante isso que você planejou. Que vai ter uma caixinha de perguntas. As pessoas vão escrever uma pergunta, coloca na caixinha. Você vai tirar aquela dúvida, vai ler e vai responder sobre aquilo que constar. A minha metodologia vai ser realizar uma palestra ou apresentar um slide, ou vou utilizar um quadro, né, da escola para passar informações sobre determinado problema. Vai haver uma dinâmica, brincar, dançar ali durante aquela atividade. Ou a letra H, você vai botar aí também, escreva a avaliação no seu relatório. E aí você vai dizer como que você vai avaliar. Então você vai apresentar e você avaliou que eles aprenderam, o que o público interagiu. Então não se preocupe muito com esses detalhes aqui de como você vai escrever. Então a avaliação você pode até colocar, observar se eles estão interagindo durante a palestra. Avaliação, identificar quantas pessoas estavam presentes, se aquelas que você convidou não compareceu, você vai marcar um pouquinho. Então você vai dizer um pouquinho aí se elas participaram bem, foram ativas, se tiveram interesse e se mostraram interesse em continuar em outro momento, continuar com esse grupo, continuar com esse tipo de palestra. Então é isso aqui que você vai colocar no seu relatório, ó. Primeiro você vai colocar sobre aquelas 3 perguntas para identificar o problema, né? Você vai conversar com 3 colegas da saúde e você vai conversar com 2 da comunidade. Então a estrutura é essa, ó. Você vai fazer essa organização aí da letra A até a letra H. Pode escrever tudo isso e aí você vai responder de acordo com o seu tema.